Boa tarde, pessoal. Eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Será que vale a pena usar humus na produção de mudas de hortaliças? Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Pessoal, e ao se inscreverem no canal, vão lá no sininho e apertem todas. Assim, toda vez que eu postar um vídeo no YouTube, a notificação vai chegar para vocês. Pessoal, a nossa estufa aqui já é antiga e sofreu com vendaval e rasgou, né? Então, em breve eu vou ter que construir outra, né? Esse ano eu tenho que fazer outra estufa para mudas. Então, onde não rasgou, né? O plástico, tô improvisando. E eu tinha um varalzinho aqui para colocar as mudas. Então a gente vai voltar a fazer horta. Então começamos a produção de mudas. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Não estava tendo substrato e eu consegui aquele humus, né? Humus de minhoca, só que humus natural de minhoca. E eu usei para fazer as mudas. Elas germinaram, né? Tudo beleza, germinou. Mas o humus, aqui também é humus puro. Todas essas são humus puro. As 3 de cebolinha e essas 2 de repolho aqui. O que eu vi de desvantagem no humus? Primeiro que ele é um humus natural, tá? Tava na superfície da terra. Então ele tem sementeira, né? A gente já limpou várias vezes e ele tem sementeira. Uma outra desvantagem do humus é que a drenagem é menor. Ou seja, a muda, se for em dias de chuva ou dias nublado, às vezes nem todos os dias pode molhar. A gente teve que cortar a irrigação aqui para dia sim ou dia não, e dependendo do dia, uma irrigação a cada 2 dias. Tá? Se fosse época da seca, com certeza uma irrigação por dia. Mas como a gente ainda está na época das águas, uma irrigação por dia estava sendo muita água. Então outro problema, quando fica muita umidade, é que você começa a perder algumas plantas aqui, ó, essas falhas, é justamente para doenças, tá? Doenças de bandeja, dumping off, tá? Que pode ser uma risotônia, por exemplo. Então eu tive que usar um Cialex aqui, usei Casumim e usei Cercobin para dar uma segurada. No repolho, isso é uma semente velha, por isso que tem vários aqui, ó, semente que eu achava que não ia nascer, então eu coloquei várias sementes numa célula. Nasceu tudo, tá? Nasceu tudo. Mas eu tenho um exemplo aqui, ó de dumping off, ó. Tá? Esse aqui é dumping off, tá? Uma risotônia provavelmente. Por quê? Aqui tem um lodinho. Porque ele molha, ele fica muito molhado, o humus de minhoca. E também você fica com alta concentração de matéria orgânica no substrato, né? Matéria assim que seria em proporção no solo, ela seria bem menor. E aqui você tem uma matéria orgânica praticamente a 100%. Para hortaliças não vi muita vantagem. No entanto, meu pai fez essa bandeja aqui de machixe e usou humus. Não, tirando o matinho que está aqui, não afetou em nada, ó, sai super bem, né? E está no ponto de plantar. Já essa melancia, aqui tem mil mudas de melancia, certo? Essa aqui é Red Heaven. Ela tem poucos dias de germinada. Eu já usei o que? 50% de humus, 50% de substrato vivato. Aí eu já vi vantagem. Nesse caso eu já não vi problema. Praticamente a gente não teve nascimento de mato, né? Porque a melancia nasceu muito rápido. Ela domina muito rápido. Fica nutritivo a mistura, porque o humus é muito nutritivo. Ainda mais a forma que eu encontrei aquele humus, né? Então aqui tem 50% de substrato, 50% de humus. Mantém uma boa permeabilidade, né? O substrato penetra muito bem, passa muito bem a água. Então aqui está misturado. Eu tenho uma mistura de nutrição e permeabilidade. Então não encharca, né? É como se estivesse usando substrato puro. Mas o efeito é mais ou menos esse. Só que fica um pouco mais nutritivo. Então para quem tem humus, né? Eu não falo em comprar o humus. De repente o humus é até mais caro que o substrato. Mas para quem tem humus, é possível é mais adequado, eu digo, fazer a mistura 50% humus em volume, né? Uma mistura volumétrica. O que isso significa? Que não é por peso, né? Não estou colocando 2 kg de humus e 2 kg de substrato. Eu coloquei, digamos assim, 4 litros de humus e 4 litros de substrato e misturei. É 50% de mistura volumétrica, 50% de um volume e 50% de outro volume. Ficou uma drenagem muito boa. Aqui a gente tem maracujá. São várias variedades de maracujá, só que nenhuma é de semente comprada, né? Tudo selecionado
manualmente, digamos assim, selecionado na roça, variedade X, variedade tal, e toda feita no humus. O maracujá foi todo feito no humus. Eu fiz no humus pela mesma situação, não dava tendo substrato e eu tinha o humus, então precisava fazer, fiz no humus. A mesma coisa, já fiz várias limpezas, tá? Esse aqui é um maracujá do mato. As falhas não estão relacionadas ao humus, e sim porque a semente de maracujá do mato é ruim de nascer. Mas esse aqui é um gigante, o quadrangularis, parece um melão, né? Ele realmente é meio complicadinho para nascer também. Mas aqui a gente tem um caso, ó, de dumping off, ó. Porque não é que não vai acontecer no substrato também acontece. Mas se segura muita umidade, vai acontecer mais no caso do humus puro. Tem um giló redondo iniciando a germinação, tá? Giló é uma semente muito, mas muito barato. Então eu já coloco 2, 3 por célula aqui. Depois eu vou, quando ele estiver maiorzinho, eu vou ralear. Não vou ralear agora, porque bandeja sempre dá algum probleminha de tombamento. Aqui também está a mistura, 50% humus, 50% substrato. Ficou muito bom, tá? Você vê que tem permeabilidade. Aqui a gente tem pimenta de cheiro, um pouco mais de 1000 células semeadas, tá? Totalmente no humus. Funciona? Funciona. Eu não recomendo hortaliças, tá? No 100% humus. Mas outras coisas até que dá certo. O inconveniente é o que eu já falei, ó. Sementeira. Já foi limpado uma vez e tá na hora de limpar de novo. Só que agora tá com bem menos mato. Elas estão desenvolvendo, tá? Dá tombamento também. Tombamento dá em substrato, dá em humus, tá? Normalmente. Só que no caso do humus aqui, por concentrar mais umidade, vai favorecer o tombamento. Então o que a gente tem que fazer? Só aumentar os cuidados, né? Fazer umas 2 ou 3 aplicações de Cialex na fase de muda, fazer a aplicação de Casumim, passar Recope, tá? O cobre também é muito bom, cobre eficiente para bactérias e fungos, né? Casumim para bactérias e Cialex para risotônia, que é um fungo bem problemático para bandeja. Essas 2 mudinhas aqui estavam nessa célula, tá? Foi atacado por algum tipo de fungo também, fungo de bandeja. Então assim, eu vejo que a incidência de fungos conforme a umidade, né? É um pouco alto. Então ainda mais que um humus coletado no solo, sobre a superfície do solo, isso vai favorecer. Se naquele solo tinha as doenças, vai favorecer. Tá? Dá para usar? Dá para usar. E a 50% eu achei que ficou bacana. Puro não fica tão bom, só no estado de necessidade, né? Porque sempre vai acontecer de ter essa incidência de doença e a gente vai ter que redobrar os cuidados. Mas conforme a planta ficar maiorzinha aqui, também já diminui essa incidência de doenças de bandeja, né? Pessoal, esse aqui é o substrato vivato, tá? É o que a gente usa aqui na propriedade. Ele é produzido no estado de São Paulo. Olha como que é a estrutura dele, né? Ele é um substrato bem escuro, tá? Vem com vermiculita. A gente sempre usou dele e nós testamos diversos substratos, né? Testei Carolina, diversos substratos. E eu achei sempre ele um melhor resultado, né? Sempre testei outros, em comparação com ele, sempre achei ele o melhor resultado. E esse aqui é o humus de minhoca. Só que é humus de minhoca natural. O que quer dizer isso? Fui perto de uma cafeicultura, uma cafeeira na verdade, e próximo a uns pés de coqueiro, eles jogaram uma caçamba de casca de café. Passou-se o período da seca, quando iniciou as águas, as minhocas daquele solo, elas vieram e digeriram toda aquela palha de café ali, aquela casca de café, e transformar toda aquela casca de café em humus. Então esse humus foi produzido na superfície do solo. Então com certeza aqui deve ter um pouco de solo, tá? E é um solo de terra boa, tá? De latossolo vermelho estruturado, né? Que é a terra assim, lá, mais ou menos parecida com a terra do Paraná. E casca de café, né? Digerida. É um humus à base de casca de café. Foi produzido na superfície do solo e por minhocas nativas brasileiras. Não é pela vermelha da Califórnia, nem por a minhoca africana, tipo assim. São minhocas nativas do Brasil. E aí na emergência eu usei esse humus para fazer mudas. E tá dando até certo. Tá relativamente bem.
Só que quando eu usei a mistura, né, um volume, vamos supor um volume desse, uma caneca dessa, da Spot Sorvete, 1 para 1. Eu usei nessa proporção, né, fiz a muda de melancia, de jiló, e os resultados foi muito bom. Por quê? Eu coloco a permeabilidade do substrato com a nutrição do humus, né? Então isso gera um resultado muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.